E aí, bicho? Tranquilo? Pô, essa aula é curta, meu. Essa aula é bem curta, tá? É o seguinte, agora a gente vai começar a dar vazão ao estudo da física em si, certo? A gente não vai estar mais tão só ligado à matemática básica, tá? E eu vou começar isso falando um pouquinho sobre grandezas físicas, beleza? E essas grandezas físicas elas vão nos acompanhar durante o curso todo. Então é um assunto que não se encerra aqui, certo? É só uma introdução, tá? E a grandeza física, ela basicamente serve para você conseguir estudar um fenômeno físico matematicamente. Você consegue quantificar um fenômeno físico através das grandezas físicas, certo? E os fenômenos físicos são basicamente o motivo da gente fazer a ciência física, certo? Então, alguns fenômenos físicos que a gente vai estudar aqui, por exemplo, são eletricidade, magnetismo, né, dizendo mais amplamente, dentro da eletricidade tem corrente elétrica, carga elétrica, dentro do magnetismo a gente tem campo magnético, e etc. Muitos fenômenos, tá? Mas de início a gente vai começar os estudos da física pelo fenômeno físico de movimento, né? Então tem esse jegue, essa mula aí, não sei o que é isso, se movimentando, certo? Com sua bela crina, tá? Então o movimento, ele é um fenômeno físico, certo? Inclusive é o fenômeno, como eu disse, que a gente vai começar, pelo qual a gente vai começar o estudo de física daqui a 2 ou 3 aulas, certo? Logo depois do estudo das unidades de medida. E é o seguinte, a gente pode falar sobre o movimento desse jumento aí, certo? A gente pode dizer se ele demorou para terminar o movimento, se ele percorreu um grande espaço para encerrar esse movimento, certo? Porém, para a gente trabalhar com exatidão matemática esse fenômeno físico do movimento, a gente precisa das grandezas físicas, tá? E algumas das grandezas físicas relacionadas ao movimento, eu dou como exemplo aqui o tempo, a distância e a velocidade, certo? Então o tempo é uma grandeza que pode dizer a duração desse movimento, certo? A distância pode dizer o quão longe o móvel ou o jegue aí percorreu, quão longe ele seguiu, quão longe ele foi durante esse movimento. E a velocidade pode dizer em quanto tempo ele percorre certa distância durante todo esse movimento. Então, através das grandezas físicas, a gente consegue estudar mais adequadamente o nosso movimento, beleza? E é o seguinte, a gente tem basicamente 2 tipos de grandezas físicas que a gente vai analisar durante esse curso, certo? E essas grandezas físicas são as grandezas escalares e vetoriais, tá? Nessa aula aqui, eu só vou falar superficialmente sobre as grandezas escalares e vetoriais, certo? Até porque, de início, a gente só vai trabalhar com grandezas escalares, certo? Quando a gente for começar a trabalhar com grandezas vetoriais, aí sim eu vou caracterizar melhor elas, beleza? Bom, então o negócio é o seguinte, o que são grandezas escalares, certo? As grandezas escalares são grandezas que você pode caracterizar simplesmente através de um valor e uma unidade de medida, certo? Então, para ficar mais claro aqui, vamos pegar 2 grandezas relacionadas ao movimento, tempo e distância, certo? Então, por exemplo, se você quer caracterizar o tempo de duração de movimento ou a distância percorrida, você vai dizer, por exemplo, o tempo foi de 10 segundos, certo? Ou a distância foi de 15 metros, tá? Então, observa que você tem o valor e a unidade de medida. O valor e a unidade de medida. Em nenhum desses 2 casos você precisa apontar a direção ou sentido da grandeza. Por exemplo, você nunca ouviu falar de tempo 10 segundos para a direita, certo? A distância foi de 15 metros horizontal para a esquerda, tá? A distância não envolve, nem o tempo não envolve a direção e o sentido, certo? Na verdade, a distância até parece envolver, certo? Só que
A distância para a gente é uma grandeza escalar, certo? Vai ter outra grandeza, que é uma grandeza vetorial chamada deslocamento, que aí sim você fala, você pode dizer o quanto o móvel percorreu e para onde ele foi, certo? Quando a gente fala de distância, a gente só fala o número e a unidade de medida, beleza? Então, é isso. A grandeza escalar você define pelo número e unidade de medida. E observa que o símbolo de uma grandeza escalar, né, que nem o T é o símbolo do tempo, o D é o símbolo da distância, eles são simplesmente uma letra, certo? São simplesmente uma letra. Você vai ver a diferença das grandezas vetoriais agora, tá? Nas grandezas vetoriais, além de você apresentar o valor e a unidade de medida como resultado, você ainda tem que caracterizar através da direção e do sentido. Então, por exemplo, a grandeza vetorial de força, certo? 10 newtons, beleza, valor e unidade de medida. Porém, você tem que continuar vertical para cima, indicando que essa força foi feita na linha vertical e para cima, certo? Observa que numa grandeza vetorial, a representação simbólica aqui tem uma seta em cima, certo? Essa seta indica que a grandeza é vetorial, tá? E essa seta aqui não tem nada a ver com a direção e o sentido da grandeza que você está descrevendo. Essa seta sempre vai estar apontando para a direita, é só um charminho, entendeu? É só um símbolo que você põe para representar uma grandeza vetorial, tá? Então, cara, basicamente, a grandeza escalar você representa por um número e a unidade de medida. Grandeza vetorial você representa pelo número, unidade de medida, direção e sentido, tá? Não esquenta que eu vou falar mais sobre grandeza vetorial, mostrar a diferença entre direção e sentido quando for necessário, certo? Quando a gente chegar lá, tá? Por enquanto é isso sobre grandezas, tá? Agora, nas próximas aulas eu vou tratar sobre unidade de medida, certo? Então, siga essas aulas, tá? Com cuidado, certo? Porque o que você aprender, o que você conseguir absorver dessas aulas sobre unidade de medida, você vai usar nesse curso inteiro, até o final, tá? E se você absorver bem e adquirir um bom conhecimento relacionado às unidades de medida, o curso vai ficar 1000 vezes mais fácil, eu garanto, tá? E é isso, certo? Não esquece de pegar a senha das apostilas, tá? O link está na descrição para o site da academia. E dá uma olhada no nosso ciclo de provas também, é interessante você se inscrever lá, certo? Vários exercícios e resoluções, tá? É nóis, abraço.